Em 2003, no Texas, foi feito um estudo com 67 pessoas. Foi dado para elas 2 copos sem identificação. Um tinha Coca-Cola e o outro tinha Pepsi. E elas tinham que escolher qual era melhor. O resultado foi que a maioria preferiu a Pepsi. Só que tem um detalhe. Quando eles repetiram o teste mostrando os rótulos, a maioria escolheu a Coca-Cola. Os mesmos produtos com os mesmos sabores e resultados completamente opostos. Por quê? Hoje a gente vai entender como as marcas usam neurociência e design para influenciar suas decisões sem que você perceba. Bora! Bom, para entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa evidenciar alguma coisa sobre o nosso cérebro primeiro. Nosso cérebro é preguiçoso, ou esperto, depende da perspectiva, na verdade. Ele quer gastar o mínimo de energia na maioria das decisões para que sobre mais energia para as decisões mais importantes que a gente tem que tomar. E é por isso que ele usa atalhos, que a neurociência chama de heurísticas. Tá, mas para que elas servem? Na hora de tomar decisões, algumas dessas heurísticas fazem a gente escolher o que é mais familiar e achar que aquilo é mais seguro ou confiável. Muitas das nossas decisões vêm de um sistema mais automático e intuitivo, e aí cabe à nossa parte racional aprovar ou não aprovar elas, mas a sementinha já está ali plantada. Isso vale para qualquer coisa, pode ser um pão de forma no supermercado ou um curso de como fazer sushi de R$2.000 na internet. O processo no seu cérebro é o mesmo. É exatamente aí que entra o trabalho das marcas. Se você tende a escolher o que é familiar, elas precisam ser familiares para você. E para isso, elas precisam criar hábitos em você. Have a break, have a Kit Kat. Faça uma pausa, coma um Kit Kat. Esse é um caso muito interessante. Eles não estão te vendendo só chocolate. Eles estão te oferecendo um ritualzinho para quando você está em uma rotina muito louca e quer fazer uma pausazinha. A ideia é que toda vez que você estiver nessa situação, o Kit Kat surja como a solução perfeita. E o consumo dele começa a se tornar um hábito à medida que você faz mais isso e o seu cérebro começa a sugerir mais esse caminho. Toda vez que você faz uma pausa no trabalho ou quer fazer uma, o Kit Kat vem na sua cabeça. Agora, uma coisa interessante é que entender isso pode te ajudar a frear a vontade de comer o Kit Kat nesse momento. Mas mesmo assim, uma vez que eles te pegam, aí ferrou um pouquinho. Se você gosta muito de McDonald's, ver o M gigante pela janela do carro pode ser suficiente para despertar uma vontade igualmente gigante de comer um Big Mac. Enquanto o cara do seu lado, que nunca comeu Mac, não tá nem aí, não tá sendo afetado por isso. É por isso que as estratégias de amostra grátis e de cupom de primeiro uso são tão comuns. É muito mais fácil você repetir algo que já fez do que fazer pela primeira vez. Você não só precisa pensar menos para executar uma ação que você já fez, como também acha ela mais familiar. Na próxima vez que você tiver na dúvida, adivinhe em qual caminho seu cérebro vai pensar. Bom, criar o hábito é a primeira batalha, mas existe uma segunda. E é aí que o design entra com mais força. É por meio da comunicação que as marcas realmente fazem o trabalho de se fixarem na sua cabeça. Mas como elas fazem isso? Se você já assistiu Divertidamente, você deve lembrar que cada memória representada por aquelas esferas tinha uma cor indicando alguma emoção. Isso tem uma base científica. O Paul Ekman, que é um grande especialista em emoções, foi consultor do filme. Ele fez questão de mostrar que toda memória relevante está associada a alguma emoção. Não só isso, mas quanto mais intensa a emoção que você está sentindo, mais ela fica gravada na memória. E a gente entende por que a publicidade passou a mostrar menos o produto mandando você comprar. Em vez disso, ela conta uma história. Um moleque sendo mal compreendido em uma reunião de família pro Natal. Apple. Um cachorrinho e um cavalo fazendo uma amizade muito fofa. Budweiser. Nada disso fala sobre o produto. A intenção é que você se emocione e lembre daquilo associando com a marca. Por isso que os caras sempre apelam pros doguinhos. Aliás, esse tema de storytelling na publicidade daria um vídeo próprio. Se vocês acharem uma boa, podem me dizer aqui embaixo. Bom, além disso, a comunicação visual das marcas precisa ser marcante. E é aqui que muitas marcas pequenas se enganam. Se enganam tipo você que ainda não deixou um like nesse vídeo. Aliás, muito obrigado pelo apoio no último vídeo, pelos comentários de apoio e pela recepção. Vamos manter o ritmo agora e bora continuar. Dá uma olhada nesses dois logos aqui. Qual deles você acha que é melhor para a marca de um campeonato de futebol?
Você pode argumentar que esse é melhor porque o fato de ele ter uma bola deixa claro que ele tá no universo do futebol. Mas e se eu te mostrar que esses eram os logos dos outros campeonatos até recentemente? A maioria foca na imagem da bola, e de repente esse leão que representa a liga inglesa se destaca dos outros, que vão ser menos lembrados. La Liga, inclusive, já abandonou esse logo aqui e fez um rebranding total, possivelmente por causa disso, assim como várias das ligas que eu mostrei. Por isso que um bom trabalho de identidade visual tem que passar por uma análise do que já existe na concorrência, não para copiar, mas pelo contrário, para fazer diferente. Claro que você não pode simplesmente colocar alguma coisa absurda só para ser diferente se não fizer sentido. Você tem que conseguir equilibrar a identificação do que é a marca, né, do posicionamento da proposta, com a diferenciação para se destacar, ser lembrada e se tornar familiar. Resolver o problema sem ser óbvio. Por isso que não adianta ter uma identidade visual feita de uma maneira amadora, GPTzão lá, de qualquer jeito, sem estratégia. Abre algum aplicativo de delivery e dá uma olhada nos restaurantes japoneses pra ver do que eu tô falando. Mas não é só sobre ser diferente visualmente, é sobre criar uma personalidade. É aí que entram os mascotes, os tweets hahaha da Netflix, o sonzinho do iFood. Cada um desses elementos existe por um motivo estratégico. Ocupar espaço aqui na nossa cabeça. Não basta ser reconhecida, a marca quer ser associada a algo. Tem valor, momento. E aí você pode ter se perguntado, beleza, mas como as marcas sabem que isso tá funcionando? Sabe? Como elas sabem disso? Elas medem. Não é perguntando se você gostou do produto. Essa pergunta tem pouco valor porque quando você gosta de alguma coisa a nível emocional, geralmente você não sabe explicar muito bem por quê. As grandes marcas fazem testes controlados usando ferramentas para identificar quais regiões do cérebro estão ativas em resposta a algum estímulo, ferramentas de eye tracking para ver exatamente em qual direção você está olhando. Por exemplo, em frente a uma gôndola de supermercado cheia de produtos concorrentes, que é talvez o lugar onde a diferenciação pode ficar mais evidente ali, que é realmente uma guerra por atenção, vendo como diferentes marcas resolveram o mesmo problema ali pro mesmo produto, né? Quando você junta tudo isso, hábito, emoção, visual marcante, dados, você entende que o teste às cegas de 2003 não foi coincidência. A Pepsi venceu no sabor, mas a Coca-Cola venceu no jogo do neuromarketing. E no mercado, isso vale mais. Se você quiser ver mais sobre a importância de um logo para uma empresa, eu fiz esse vídeo aqui sobre o redesign do Xbox. E também tem esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai se apaixonar profundamente. Eu tentei ser o mais preciso possível nas pesquisas para esse vídeo. Eu estudei só um pouquinho de neurociência na faculdade, tive uma matéria. Mas se você, especialista, pegou alguma canelada, fica à vontade para dizer aqui nos comentários. Espero que vocês fiquem aí comigo. Valeu e adeus.